E não se esqueçam de visitar a exposição Ngonani Mutabona, uma exposição que é organizada pelo pesquisador Marílio Wan, com quem vamos conversar nos próximos minutos. Obrigado, Marílio, pela presença. Parabéns por esta exposição que nos faz pensar sobre vários aspectos relativos à nossa história, os palácios coloniais e tudo o quanto é o debate universal, sobretudo quando pensamos na África, que é a questão da restituição. Diz-me, o que chega a ser Ngonani Mutabona? Boa tarde, vamos, e boa tarde aos que estamos a assistir. Muito obrigado pelo convite para estar aqui a poder falar da exposição Ngonani Mutabona, que é uma expressão em língua shop que quer dizer venham ver, Yeah. e que era muito utilizada quando os timbileiros começam a apresentação da sua orquestra para chamar as pessoas para estarem ali em volta para apreciarem Yeah. a música e a dança. Então, é um convite também para as pessoas virem ver essa exposição fotográfica. Bom, podemos desenvolver mais à frente, mas também, principalmente porque é um fato da nossa história muito pouco conhecido. Então, Ok. é um convite Para virem ver a história e revisitar esse percurso e gerar essa conversa tão importante e relevante. Do ponto de vista do conteúdo, o que a exposição procura explorar? Ok, a exposição traz 15 fotografias que são sobre a exposição trata da primeira exposição colonial portuguesa, realizada na cidade do Porto em 1934, que foi um evento organizado pelo governo colonial português da altura. Era a inauguração do Estado Novo, da ideia do Império Colonial Português. Então, a ideia da exposição era mostrar aos portugueses aquilo que era as conquistas do Império. Então, trouxeram mesmo pessoas de todos os territórios coloniais, e as suas práticas culturais para serem exibidas para o público na cidade do Porto, em 1934. Então, esta exposição é composta de 15 fotografias que retratam a participação das pessoas levadas de Moçambique para Portugal naquele contexto. Qual a relevância de regressar a este fato histórico e discutir em 2021 sobre este tema? Eu acredito que a relevância disso, em primeiro, como já tinha dito, é um fato da nossa história muito pouco conhecido. Isso chamou minha atenção alguns anos atrás, quando logo depois de eu ter feito a minha pesquisa de mestrado sobre a Timbila, quando eu apresentava os resultados da pesquisa cá em Moçambique, o mestrado foi definido no Brasil, chamou muita atenção que mesmo no meio acadêmico esse fato da história, a exposição, era pouco conhecido. E, bom, agora em 2001, a relevância 21. de trazer esse fato da história prende-se com essa discussão sobre a restituição do patrimônio cultural que tem sido intensificada nos últimos anos. Ou seja, porque esses eventos, como essa exposição no Porto, eram desses momentos em que as metrópoles faziam esse movimento de levar o que era o patrimônio cultural. Essa apropriação forçada, né? A apropriação forçada, sim, do patrimônio cultural, e neste caso para exibir. Por exemplo, só uma coisa muito rápida aqui, daquele material que as pessoas levaram, nem sequer se tem muita informação do que aconteceu com as coisas. Muitas delas ficaram lá em museus e outras exposições. Então, se vamos discutir a restituição do patrimônio cultural, é importante perceber como é que está o patrimônio foi adquirido no contexto colonial. E recorrer a eventos muito específicos, né? Sim, recorrer a eventos muito específicos e todas as outras situações em que isso possa ter acontecido. E, neste caso, não foram só pessoas de Moçambique, foram de Angola, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, enfim, as antigas colônias portuguesas. Então, há todo um material, além das próprias pessoas que foram levadas, há toda uma dimensão de cultura material que também foi apropriada neste contexto. E já é uma base, digamos, que de prova para começar esse processo também mais à frente de negociação deste trabalho, deste processo todo de restituição, não é? Evidencia esta exposição, através deste evento no Porto, desta exposição no Porto, evidencia a ocorrência desta apropriação. Sim, exatamente. São evidências de como se deu esse processo. Então,
Isso suscita também a importância de se fazerem mais pesquisas relativamente a eventos como este, porque além da exposição do Porto em 1934, houve outra em Lisboa em 1940, houve outras exposições em que Portugal participou, por exemplo, em Paris em 1931 e na Bélgica, na Antuérpia, em 1931, em que nessas exposições a participação de Portugal também incluía objetos de cultura material moçambicana. Então, há todo, para mim, parece-me um grande campo de pesquisa que abre-se para que nós possamos fazer a investigação que tem que ser feita e, a partir daí, discutir a questão de restituição. Porque também, se começamos a falar sobre restituição, é preciso saber exatamente o que é, onde está e como é que chegou, enfim, em todos os contextos relacionados. Claro, e quem fala da restituição é pensar o arquivo, que vai e é a base importante para essa discussão toda, por causa desses fatos que terão que ser narrados a partir de elementos sólidos. O que pensa e como é que foi encontrar este material, estas fotografias? Sim, agora acho que isso abre-me campo para falar de como é que surgiu o meu interesse por esse assunto. Como eu disse, eu fiz a minha pesquisa sobre Timbila, a minha pesquisa de mestrado sobre Timbila em 2010, na Universidade Federal da Bahia, no Brasil. E conforme eu fui levantando os dados sobre como era a relação do Estado português com as práticas culturais moçambicanas, e particularmente a Timbila, foi assim que eu cheguei a ter conhecimento sobre essa exposição colonial em 1934. E a partir daí é que eu percebi que naquilo não foi um fato isolado. Em outras situações, a Timbila esteve presente como parte integrante daquilo que era a ideia do Império Colonial Português. Então, a Timbila foi instrumentalizada nesse processo. Então, não sei se estou a fugir um bocado da pergunta. Sim, mas acima de tudo são os arquivos, não é? Sim, sim. O seu interesse começa a partir do seu trabalho de fim de curso, mestrado no Brasil, descobre este facto e depois surge uma série de questões aí à frente. É isso que eu quero dizer. Depois, como eu disse, não é um fato isolado. Isso chamou a atenção de que há um grande arquivo de cultura moçambicana fora e que deve ser conhecido. O que isso vai se fazer com isso já é uma outra discussão, mas a pesquisa, nesse sentido, serve para dar fundamentos, elementos, evidências, como disseste antes, que sirvam de base para que se possa pensar o que fazer a seguir. Ok. E claro, e influenciar toda uma questão de política pública, até porque esta questão de restituição não é uma questão meramente de cultura, de arte necessariamente só, mas é uma questão política, de diplomacia, de Estados. Exatamente. Qual é a visão que tem sobre o processo, ou o longo processo que terá que ser seguido para o objetivo maior disto? Porque há um bem maior no meio disto, que é permitir que isto, nem que seja daqui a 50 ou 100 anos, não vai ser imediato, naturalmente, mas isto terá que um dia acontecer, ou o que se espera que aconteça. Qual é o longo caminho que Moçambique terá que percorrer para tornar isto possível? Ok, exatamente. Como muito bem colocaste, é uma questão de política pública, uma questão de política externa, uma questão de diplomacia. Então, é uma questão de grandes dimensões. Eu sinto mais à vontade de falar da parte que me toca, que é a parte como investigador. Então, nesse tal longo caminho, a parte da pesquisa é muito importante. Para mim, eu pessoalmente espero que, por exemplo, esta exposição estimule outros investigadores a seguirem por esse caminho, porque há muitas coisas, como eu estava a dizer antes, não é um fato isolado, aconteceu de muitas maneiras. Então, eu espero que essa exposição sirva de um estímulo para outros investigadores e espero que sirva para perceber, ao nível da decisão política, que se perceba que esse processo só pode ser feito com investimento em pesquisa, investigação. Pois. E, na sua opinião, como pesquisador e como quem participa desta ideia de vender este projeto, também para os governos, acho que o papel importante do que estão a fazer é, de alguma forma, de advocacia lobby. Estão a fazer um trabalho de advocacia lobby. E estão a vender este desejo, este sonho, esta ideia
que inicia com o relatório Macron, né? Sim. Que é um relatório que acabou por ressuscitar esta conversa. Qual seria o impacto disto para a política externa em África, como pesquisador? Como é que olha que isto, até que ponto isto seria uma oportunidade para afirmar toda uma componente de política externa e de diplomacia ao nível dos nossos países africanos, sobretudo para Moçambique? Vamos olhar para o exemplo concreto de Moçambique. Assim, não, eu acredito mesmo que isso possa trazer ganhos para o país no sentido de até de bom, isso pode ser muito um bocado pretensioso e eu como investigador pensar nisso, mas até do posicionamento do país no cenário internacional. Por exemplo, agora nós estamos a ter a Expo 2020 no Dubai. Então, bom, é claro que é um evento com objetivos mais comerciais, Mas também é uma componente política externa, sim, né? sim, uma componente Uma componente política externa e uma componente de promoção cultural do país também. Pois, Então, economia, né? Também. exatamente. Então, uma melhor colocação do país neste debate da restituição, com este embasamento científico que é a contribuição que nós investigadores podemos dar ao processo, eu acredito que sim, que possa trazer ganhos positivos ao país no sentido mesmo de se colocar de uma forma soberana no contexto internacional. Okay. Quais são os exemplos em África que seriam uma excelente escola para um país como o nosso? Nessa ideia de negociação com o Ocidente sobre restituição? Bom, existem os casos mais famosos que têm se colocado em relação aos bronzes do Benin, por exemplo, que envolvem a Nigéria e o Benin, e são contextos diferentes, de colonização francesa, colonização britânica. O caso da Angola, que também já tem avançado um bocado nessa questão, mas eu acho muito importante dizer que cada caso é um caso. Isso é importante. Embora a experiência que as ex-colônias francesas e a relação que os países, digamos, francófonos têm com a França, embora esse debate já esteja mais evoluído neste contexto e nós possamos aprender com eles, aliás, o seminário no qual a exposição está enquadrada está exatamente a discutir as experiências dos outros países africanos. Embora nós possamos sim aprender com os outros países, é muito importante colocar que cada caso é um caso. A nossa relação colonial, ou seja, a relação de Portugal com as ex-colônias africanas, de França com as ex-colônias africanas, tem as suas particularidades. Claro, e até, justamente, é preciso que nós aprendamos com eles como eles fizeram, no caso, digo, das ex-colônias francesas, para percebermos melhor exatamente qual é a nossa particularidade nesse processo. Quais são as nossas particularidades nesse processo. A ideia de definirmos próprias estratégias, Exatamente. Um método muito próprio. Mas também é importante, claramente, influenciar a agenda dos governos e dos governantes sobre isto. E esta é uma conversa que aqui em Moçambique, por via deste movimento, Oficinas de História, não começa hoje, começa já há alguns anos e ainda bem que já há outras formas de pressão. Como é que sentem que isto, de alguma forma, começa a ser uma preocupação e, de alguma forma, pode já nos dar indícios de que poderá ser a agenda do governo moçambicano negociar a questão da restituição do património cultural, que está na Europa, que está em Portugal, muito particular? Nesse caso. Yeah. Bom, não sei se já podemos falar em indícios. Eu também sou investigador do ARPAC, Ministério da Cultura, então daquilo que já tem se discutido é uma questão que está no seu início, digamos. Não que o assunto seja novo. Sim, mas qual a sensação de Marílio sobre isso? As reações que começam, de certo modo, a aparecerem publicamente? Porque isto é uma agenda que toda a África está a refletir. Toda a África, entre aspas. Não é? Sim. Não, a reação parece-me positiva. Parece-me que há uma abertura, uma vontade para debater este assunto. E isso deve ser feito de forma qualificada. Por isso, a importância de trazer exposições como essas. E é importante dizer que a exposição Ngonani Motawana está dentro de um seminário, enquadra-se num seminário que está a decorrer com apoio do Centro Cultural Franco-Moçambicano, com sessões de debates online. São cinco sessões com a participação não só de especialistas na área de Moçambique, mas também de outros países africanos e que nos ajudam
a pensar melhor nisto. Mas assim, sim, eu sinto que sinto que há uma vontade política para começar, Exato. pelo menos posso colocar assim. Pois. E por outro lado, esta mesma pergunta para provocar a sua reflexão é sobre esta agenda em si de restituição, que Sim, é de muito interesse para a África, sim. mas quem começa isto é mais uma vez a Europa. A Europa que veio buscar Uhum. este património é a Europa que diz, olha, vocês têm que discutir o vosso património, a restituição deste património. O que isto representa, na sua opinião, como pesquisador, do ponto de vista de imposição ou de construção de uma agenda Uhum. própria nos Estados africanos? Sim, existe essa questão de que, bom, este assunto da restituição, como dissemos, não é novo, mas foi reacendido nos últimos anos, principalmente por iniciativa do governo francês. Até quase uma iniciativa muito pessoal do próprio presidente. Então, também temos que estar atentos a isso quando discutimos esse assunto, porque, digamos que já chega como um elemento da agenda política que não necessariamente gerou-se espontaneamente de nossa iniciativa. Claro, temos que ter isso em mente, mas também não deixa de ser uma oportunidade para discutir um assunto que é de fato pertinente. É um momento para a África refletir É um sobre isso. momento para a África refletir sobre isso e refletir com as suas próprias, com os seus próprios conceitos, os próprios instrumentos, as suas próprias características, categorias. E embora, mais uma vez, o assunto tenha vindo de fora para dentro, nada impede que nós possamos nos posicionar de forma soberana, de forma Com mais autonomia, com... exatamente, de forma autônoma em relação a isso. Sim, Ok. nada impede. Claro, há muito que se falar sobre essa questão da agenda, por várias razões, até porque, ah, obviamente, que este trabalho vai exigir algum investimento e tudo leva a Exatamente. crer também que os financiamentos poderão vir de fora, poderão vir da Europa para que isto aconteça. Acha que isto pode ser, de certo modo, uma fragilidade para, de forma mais completa e de forma mais independente, autónoma, como estava aqui a dizer, permitir este processo todo de restituição? Sim, aí é uma questão muito boa que estás a colocar, muito importante, porque eh, é isso. Isso vai refletir o quanto nós estamos a levar a sério este assunto, porque sim, existem muitas linhas de financiamento que vêm de fora, que vêm exatamente dos próprios países que fizeram esse processo da apropriação cultural. Mesmo nós, neste momento, recebemos um financiamento a partir de uma plataforma chamada Africa No Filter, baseada no Quênia, mas são capitais que vêm dos Estados Unidos. Pelo menos para financiar alguma parte do projeto, nós tivemos esse financiamento que vem de fora. Agora, estamos a lançar a provocação no ar, e para quem é de direito, ou seja, para os responsáveis da área da cultura no nosso país, levar em consideração esses aspectos também, porque estamos a discutir o nosso património cultural com que dinheiro, com que sustentação. Então, é uma provocação também para quem enfim, para as pessoas, instituições de direito relacionados com este tema. Se tivéssemos numa situação em que a Europa, os países europeus aceitassem e dissessem, olha, sim, a restituição, estamos prontos, está aqui o património de volta à África, aos nossos países, estamos preparados? Eu acredito que não, não totalmente. Acredito que não. Não totalmente, porque, enfim, sejamos francos, sinceros, há muitas deficiências nas nossas diversas instituições que zelam pelo patrimônio cultural. Há virtudes e há deficiências. E, infelizmente, elas são grandes, enfim, isso não é nenhuma novidade, é de conhecimento notório. Mas também isso não pode ser um argumento para inviabilizar o processo. E que seja uma pressão, uma provocação para que melhoremos as nossas É uma condições questão de... importante. É uma questão importantíssima. É uma questão, se formos a ver, de soberania mesmo Yeah. do próprio país. Ou Então, seja, significaria termos museus melhor preparados e até técnicos formados para lidarem com esses materiais, a conservação desses materiais e tantos outros aspectos. exatamente, sim. É um chamado para
na verdade, para a resolução de um problema que já existia, independente desse debate da restituição do patrimônio cultural, esses problemas já existiam e chamam por soluções. Então, neste caso, essa discussão pode acelerar ou pode gerar uma pressão para que nós melhoremos as nossas condições das instituições do patrimônio cultural. Obrigado, Marílio One, pela presença. Foi interessante, mas há outros pormenores que queira acrescentar. Sim, só gostaria de acrescentar um pormenor. Gostaria de fazer referência aqui ao agradecimento também ao Centro Cultural Franco-Moçambicano por acolher a exposição, ao Centro Cultural Moçambique-Alemanha também, e particularmente quero registrar aqui o agradecimento também aos arquivos portugueses que nos cederam as imagens de forma gratuita, nomeadamente o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o Arquivo Histórico Municipal do Porto e o Centro Português de Fotografia, a quem eu requeri as imagens e nos foram cedidas gratuitamente. Muito obrigado, Marílio, pela presença e parabéns por esta exposição. Fica aqui a nossa proposta também para os nossos telespectadores. Visitem esta exposição, interessante momento de reencontro com a nossa história e refletir sobre uma agenda importante nos nossos dias, a questão do património cultural, uma conversa interessante com Marílio. Mais uma vez, Marílio, um grande abraço e até já. Muito obrigado a todos e Ngonani, Mutaona. Vamos lá todos ver.